entra na cabeça, por causa alguma, um filho tramar a morte da própria mãe. E toda essa história, que envolvia o assassinato da Maria Madalena Vieira, de 60 anos, esse crime aconteceu em maio de 2017, gerou uma enorme repercussão, todo mundo se perguntava quem matou essa empresária. A polícia demorou 3 anos, 3 longos anos, para considerar solucionado o homicídio praticado ali num ferro velho no Farid Libus, na zona norte da cidade. E aí, quando ontem o delegado João Reis, da Delegacia de Homicídios, nos informava o que ele tinha apurado do crime, a gente se assustou. O filho dela. Segundo a polícia, o filho dela foi o mandante do crime. Ele contratou gente para matar a própria mãe. Nossa, gente, mas eles não se davam bem? Qual era o motivo? Repito, motivo algum justifica um crime, ainda mais de filho contra mãe. Mas Lamartine, quando veio a informação de que o filho mandou matar a própria mãe porque ela teria cortado a mesada dele, foi por dinheiro, Lamartine. Por dinheiro, Juliano, por dinheiro. Meu Deus. É o tipo daquela história que a gente custa acreditar, né? Um filho tramando a morte da própria mãe, é o que aponta as investigações. Tá tudo nesse inquérito policial que já está nas mãos aí do Ministério Público. E as investigações mostraram detalhes, Juliano, porque hoje a gente conversou com o delegado, hoje cedo. Detalhes foram mostrados ali de como ele armou uma arapuca, uma emboscada para que a mãe fosse até uma propriedade da família para trocar um cadeado. Então a história é mais ou menos assim: olha, mãe, eu não gosto de ir naquele lugar lá, porque segundo as investigações, um parente dele ou deles já teria morrido ali no assalto. Então ele falou para a mãe assim: eu não quero chegar lá, mãe, eu não vou naquele lugar. Será que a senhora não pode ir lá trocar o cadeado? Já que a gente está mudando os caseiros aí da propriedade, é bom trocar o cadeado para aumentar a segurança do local. E assim ela foi lá trocar o cadeado. Quando chegou lá, foi morta com 5 tiros por uma arma 9mm. Quem deu os tiros, né, os assassinos, a gente não sabe ainda, as investigações não apontaram. Mas o inquérito está dizendo que ele tramou a morte da própria mãe, inclusive armando esta arapuca para que ela fosse até o local onde acabou assassinada, Juliana. Atenção! 12:07. Eu quero que você pare o que você está fazendo agora para entender todos os detalhes dessa história. Um crime bárbaro, esclarecido 3 anos depois. Um filho mandante do assassinato da própria mãe. Vem comigo e enche a tela. 19 de maio de 2017, um dia chuvoso, o cenário do crime, o portão de uma propriedade no conjunto Farid Libus, na zona norte de Londrina. A empresária Maria Madalena Vieira tinha 60 anos. Ela foi assassinada no final da tarde daquele dia 19. De acordo com as investigações, na época, este local era uma chácara que pertencia à família da vítima. Maria Madalena não tinha o costume de vir até aqui, mas uma pessoa fez com que ela viesse no final daquela tarde. O argumento era de que o cadeado daquele portão ali, ó, precisava ser trocado para aumentar a segurança na propriedade. Assim foi feito. Maria Madalena primeiro foi numa loja na zona norte da cidade, comprou um cadeado e veio até aqui para colocar. Ela chegou com um carro, exatamente aqui ao lado do portão, estacionou nesse local, desceu e quando foi colocar o cadeado, acabou atingida por diversos disparos de uma pistola 9mm. Ou seja, essa história de que ela teria que trocar aquele cadeado era uma emboscada. E segundo a polícia, a pessoa que fez o pedido a ela para a troca do cadeado foi o próprio filho. O principal suspeito de ser o mandante da morte da mãe.
Ele não é considerado culpado porque, para ser culpado, ele tem que ser condenado numa sentença judicial. A investigação acredita que a mãe acabou sendo induzida pelo suspeito a ir no local trocar esse cadeado. Porque isso poderia também ser feito outro dia, ainda mais num dia de chuva daquele, como foi o fato. O filho chega lá, após a morte, o caseiro chega, aciona a polícia, os órgãos e tal, e avisa o filho. Chega lá o motorista do filho, depois chega também o filho que é suspeito de ser o mandante. Ele chega, olha o corpo da mãe, e na sequência ele vai até o banco do motorista e resolve pegar o celular. E fala para o caseiro que vai sair do local para trocar de veículo. Mas o motorista dele estava no local, o motorista da empresa dele poderia muito bem ter feito isso para ele. Também já não é uma coisa que chamou atenção, porque nesse momento a preocupação de alguém seria, com a morte da mãe, não trocar de veículo. As investigações também apontaram um comportamento estranho do filho, tanto no dia do assassinato da mãe, como nos dias seguintes. A mãe foi morta numa sexta-feira, o enterro foi no sábado e, segundo a polícia, no domingo, o filho fez um churrasco. O detalhe é que ele não morava com a mãe dele. E esse churrasco foi feito na casa da mãe, que tinha acabado de morrer. No domingo ele faz uma festa na casa da mãe, que chama a atenção, incomoda os vizinhos lá pelo barulho. Ou seja, a mãe é assassinada numa sexta-feira, no sábado é o sepultamento, ele já começa a se apropriar do patrimônio da mãe, muda para casa, é preciso que uma tia dê uma certa quantia de dinheiro para ele pagar algumas contas, que ele alegou que ele precisava pagar umas contas, e no domingo faz um churrasco. Isso começou a chamar a atenção da investigação. Para a polícia, o filho teria mandado matar a mãe por questões financeiras. As investigações mostram que ele era financeiramente dependente dela. Maria Madalena dava mesadas ao filho. Os dois começaram a ter uma relação conflituosa, o que teria levado ela a cortar a mesada que dava a ele. Há testemunhas que informam que a relação entre mãe e filho já era conflituosa. Eles não mantinham um bom relacionamento. Não era um relacionamento de mãe e filho já há algum tempo. Já havia algumas divergências. E por esse motivo a mãe começou a restringir a ajuda financeira que dava para o filho. E nós acreditamos que essa seja a motivação, para se apropriar do patrimônio da mãe. É inacreditável, né? Imaginar que um filho tem a capacidade de encomendar a morte da mãe por dinheiro, tá? E pior, né? Quer dizer, trabalhar ele não queria. Ele ganhava mesada e porque parou de receber a mesada, ele resolveu assassinar a própria mãe. 12:13. O Lamartine veio até os estúdios aqui enquanto a gente estava com a reportagem no ar e ele me chamava a atenção por um detalhe. Num trecho das nossas imagens de arquivo, Lamartine, aparece o cadeado. O filho falou, né? Ah, mãe, compra um cadeado. Olha lá, o cadeado ali embaixo, ó. Vem comigo aqui. Põe a imagem pra mim aqui no telão, por favor, ô Adriano. Vem comigo aqui, Ronaldinho, pra gente mostrar de perto aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Perto do freio aqui, do acelerador, tá aqui o cadeado, ó. O cadeado que teria sido o motivo pelo qual a mãe foi lá. O filho virou e disse assim, mãe, já que a gente trocou de caseiro, que tal se a gente troca esse cadeado? Não é mais seguro? Não sei se esse aí é o cadeado novo, se esse aí é o cadeado antigo que ela tirou. Fato é, Lamartine, ela foi lá exatamente para isso e a prova está ali no carro, né? Exatamente, Juliano. Tanto que está aí na imagem do nosso arquivo, né, de maio de 2017, esse cadeado ali perto dos pedais do carro. A gente não sabe exatamente se ela chegou a descer com um cadeado novo ou se esse é o velho que ela tirou do portão e colocou ali no carro até que fosse assassinada. Mas o fato é, esta história do cadeado foi uma emboscada, segundo a polícia, montada pelo próprio filho, para que a mãe fosse até esse local. Aí vocês perguntam, mas por que o próprio filho não foi? Vou reforçar aquilo que eu disse e que eu ouvi da polícia. Ele criou uma espécie de barreira com relação àquele local. Ele falava para a mãe, não mãe, eu não vou lá nesse lugar, não vou voltar lá não. Eu não gosto de ir lá. Porque a gente já perdeu um parente lá, assassinado, quer dizer, anteriormente um parente já tinha morrido ali num latrocínio. Então ele falou, não, eu não gosto de ir lá, a senhora que tem que ir lá e levar esse cadeado, e depois a gente conversa. E aí a mulher acabou assassinada, Juliano.
Meu Deus do céu, uma história inacreditável, Lamartine. Inacreditável. É inacreditável esse tipo de coisa. A gente vai continuar acompanhando porque, obviamente, a defesa dele vai negar tudo isso. Hoje, a partir das 2h30 da tarde, o delegado de defesa do filho convocou uma entrevista coletiva, disse que vai falar à imprensa. A gente tentou ouvi-lo ainda para mostrar essa história aqui no Balanço Geral, mas ele disse que só vai falar no período da tarde. Então nós vamos até lá e eu prometo trazer mais detalhes desse caso para você a partir das 6 da tarde no nosso Cidade Alerta Londrina. Já já volto com você, Lamartine. Bela reportagem, parabéns.